Boa noite, me chamo Gustavo e tenho 52 anos de idade. E resolvi mandar o meu relato após ouvir o relato do vigia noturno. O que aconteceu comigo foi bem parecido. Na época eu tinha por volta dos meus 22 anos de idade. Eu estava desempregado e procurando por um emprego e acabei encontrando um como vigia noturno. Eu e muitas pessoas fizemos a prova e poucos de nós fomos aprovados e eu era um deles. Nos deram um curso de tiro antes de entrarmos para realmente trabalhar. Em meu primeiro dia, me mandaram para uma fábrica que estava desativada por conta de um acidente que havia ocorrido com um de seus funcionários e dele ter vindo a óbito. Chegando lá, encontrei com Pedro, que ficava durante o dia na fábrica. Ele me mostrou tudo e onde eu tinha que fazer as rondas dentro da fábrica. Ele me mostrou onde o operário havia falecido. Pedro me disse que ele havia passado por dentro de 2 rolos de aço quando operava a máquina de laminar as peças. Assim, ele me disse. O pessoal que estava na hora viu ele. Quando ele foi passar a chapa por dentro dos rolos, a manga da blusa dele ficou presa e assim o puxando pelo braço. Foi muito rápido e ele acabou por ser esmagado pelos rolos. Depois de ouvir o relato do Pedro, eu fiquei meio receoso de fazer minhas rondas à noite. Antes de Pedro sair, ele me passou o material de trabalho, um revólver calibre 38 e um rádio, e junto a uma lanterna e umas baterias extras, se caso elas acabassem. Fiquei ali na sala, onde eu iria ficar. Tirei minha garrafa de café da mochila e minha janta. Eu jantei e fui fazer minha primeira ronda, por volta das 9 horas da noite. Fiz a ronda normal, mas ao passar pela máquina, eu me arrepiei inteiro. Eu sentia que algo estava a me observar naquele lugar. Eu voltei para a sala e esperei as rondas, que eram feitas de hora em hora. Nada aconteceu naquela noite. Logo cedo, às 7 da manhã, o Pedro chegou para assumir o posto e me perguntou se eu havia visto algo de estranho. Ele disse que não, só havia sentido os arrepios e senti que algo me observava, mas fora isso, tudo normal. O último vigia noturno teve que ser internado, pois havia visto algo aí dentro, mas não conseguiu dizer o que era. Ele ficou meio maluco, sabe? Não quis lhe dizer isso ontem, pois para você não ficar pensando muito, nem para te assustar. Mas como você não viu nada e ocorreu tudo bem, agora estou te contando. Então, faça suas rondas e não fique procurando o que não existe. Após ele dizer isso, fui para casa dormir e voltar à noite. Fui para casa pensando naquilo que ele havia me dito. Pensando naquilo, acabei caindo no sono. Acordei em cima da hora para ir trabalhar, mas consegui chegar a tempo de trocarmos de turno e o Pedro foi embora para sua casa. Eu, sabendo da história, não quis ficar no escuro e fui para o padrão da fábrica e acendi as luzes que haviam ali. Como no outro dia, saí às 9 para fazer minha primeira ronda e tudo estava normal, a não ser os arrepios que eu tinha quando passava próximo àquela máquina. E assim se seguiu até as 2 da madrugada. Nessa hora, comecei a ouvir barulhos estranhos dentro da fábrica. Então peguei o rádio e o coloquei na cintura. E peguei a lanterna e o revólver. E fui averiguar o que estava acontecendo lá. Procurei por todo lugar e não encontrei nada. Voltei para o meu posto e fiquei lá esperando ouvir mais alguma coisa. Foi quando ficou tudo em um silêncio e pude ouvir gritos lá dentro, pedindo por socorro. Fui devagar, pois poderia ser alguém tentando me enganar e me pegar na tocaia lá dentro. Os gritos levavam diretamente para aquela máquina. De longe, eu pude ver, entre os rolos, uma mão ensanguentada saindo lá de dentro. E os gritos da pessoa lá dentro eram horríveis. Quando enfim cheguei na máquina, eu vi aquele homem gritando, todo quebrado, me olhando nos olhos e pedindo por socorro. Saí para pedir ajuda, mas não encontrei ninguém. Eu chamava pelo rádio
mas ninguém respondia. Naquele momento, eu já havia entrado em pânico, sem saber o que fazer. Corri de volta à sala de máquinas. O homem gritando havia parado. Quando eu cheguei na máquina, não havia nada, não tinha ninguém ali, nem sequer uma marca de sangue. Nada, era como se aquilo nunca tivesse ocorrido. Saí de lá correndo, foi quando escutei alguém andando e falando baixinho. Quando olhei, era um homem, todo ensanguentado, com seu corpo todo torto, mas de pé. Corri para o meu posto e tranquei a porta e fiquei ali até o dia amanhecer. Eu passei a noite esperando, com minha arma apontada para a porta. O dia amanheceu e o Pedro chegou. De tão nervoso que eu estava, eu quase atirei nele, quando ele bateu na porta dizendo: "Acorda, vigia preguiçoso." Quando eu o vi, me acalmei e lhe contei o que vi. Então ele disse: "Você é bem corajoso por ter conseguido contar, porque o último que saiu daqui não conseguia nem conversar direito e nem tocar nesse assunto." Então Pedro me disse que já trabalhou em lugares assim e que quando ele via essas coisas, ele ia no local onde viu e acendia uma vela e deixava lá, e assim não escutava e nem via mais nada. Ele disse que isso são espíritos de pessoas que tiveram mortes violentas e que não encontraram a luz. Por isso, se tiver coragem de voltar aqui hoje à noite, traga uma vela e faça o que eu te disse. Eu saí de lá e voltei para casa. Nem consegui dormir direito. Mas voltei lá e ele se espantou dizendo: "Pedro, cara, você tem muita coragem mesmo. Achei que nunca mais ia te ver." E eu respondi, meio inseguro: "Eu vim e vamos ver até onde isso vai." Às 9 horas, saí para minha primeira ronda e chegando perto da máquina, eu acendi uma vela e me ajoelhei e fiz uma oração, pedindo para Deus guiar aquele homem para um lugar melhor. Depois disso, voltei a fazer minhas rondas. E novamente, às 2 da manhã, eu fui fazer a ronda e chegando perto da máquina, eu vi um homem que antes estava todo ensanguentado e quebrado, de pé e vestindo uma roupa branca, olhando para a vela. Ele se virou e saiu andando e sumiu na escuridão. Depois de aquilo, eu fiquei fazendo isso todas as noites. Eu ia lá e acendia uma vela, até que me tiraram de lá e me mandaram para uma escola, onde trabalhei por muitos anos. Antes de sair de lá, eu avisei ao outro vigia que fizesse igual o que eu fazia, sempre acender uma vela perto daquela máquina. Hoje, eu sou velho e aquela fábrica nem existe mais. Tenho muitos outros relatos, mas deixarei para uma próxima oportunidade. Boa noite.